30 de outubro de 2022, 31º domingo do tempo comum, refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A nossa reflexão de hoje poderia iniciar com esta expressão: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Aqui nós percebemos o projeto de Deus Pai para com seu Filho Jesus Cristo. Qual era a sua missão? Salvar os pecadores. Salvar aqueles que estavam no mundo do pecado, perdidos, afastados dele, que não tinham, vamos dizer assim, a possibilidade de encontrar-se com Jesus. E o caso do Zaqueu é bem este. Ele era de baixa estatura, a multidão que cercava Jesus era enorme, era grande a multidão, e ele não conseguia ver. Ele tinha o desejo de ver Jesus, mas não conseguia. Devido, talvez, aqui nós podemos fazer uma interpretação, devido à situação mesma que ele vivia, essa situação de cobrador de impostos, e que ele usurpava deste dever que ele tinha e cobrava algo a mais para si e para o império. Ele explorava a população. Então, não conseguia ver claramente quem era Jesus, porque ele tinha um coração apegado aos bens deste mundo. E quando Jesus o vê na figueira, ele diz: desce depressa daí, vai rápido. E ele rapidamente desceu, e Jesus diz: eu vou hospedar-me na sua casa. Ele vai compartilhar com Zaqueu a mensagem de salvação. Hoje a salvação entrou na sua casa, quer dizer, no seu coração. Hoje Zaqueu se converte. Hoje Zaqueu muda de vida. Senhor, disse Zaqueu, eu dou a metade dos bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E da agora em diante ele se torna um homem justo, pois devolveu tudo aquilo que ele havia, vamos dizer assim, roubado, e agora ele está em outra situação, pois ele se converte, se torna justo. Ele era um homem justo, mas agora, com a presença de Cristo, conhecendo a Cristo, vivendo esta experiência de tê-lo na sua casa, ele se converte e Jesus declara que a salvação entrou nesta casa. É o grande desejo de todos que a salvação entre na nossa casa, que entre no nosso coração, que penetre a nossa vida, e devolver aos pobres aquilo que é dos pobres, e não ficar usurpando aquilo que é dos demais. Zaqueu fez esse processo na sua vida, ajudado por Jesus. Jesus veio
para os pecadores. Hoje a salvação entrou na sua casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Também ele faz parte do povo de Israel, daqueles que são abençoados por Deus, porque ele reconhece o seu erro, pede desculpas, dá metade aos pobres, se for necessário, e devolve a quem ele havia tirado 4 vezes mais. Então a salvação entra no coração a partir do momento que nós somos capazes de fazer o bem e de viver com dignidade. Não tenha medo de fazer o bem sempre, pois Deus abençoa aquele que está disposto a recebê-lo na sua casa. Que Deus nesse dia, neste domingo, nos dê paciência, tranquilidade e paz. Amém.